Olá, meus amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você, sua casa, sua família, seus amigos, seus negócios. E principalmente que o Espírito Santo toque na sua alma e encha a sua alma da plenitude do Espírito dele. Eu cheguei há pouco tempo de um culto, foi maravilhoso, né? Estivemos ali numa igreja, na Assembleia de Deus, ali do pastor João. Foi uma bênção, com o tema da campanha, o Salmo 91. E foi lindo a forma como o Espírito Santo falou aos corações. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, porque são palavras de vida eterna que toca na nossa alma, que nos direciona a Jesus. Eu vim compartilhar algo, eu vou procurar ser objetivo, rapidamente eu quero compartilhar isso, uma mensagem que hoje, meditando na Escritura Sagrada, o Espírito Santo, ele falou profundamente comigo através desse texto. Deus abençoe poderosamente a vida de todos os que estão entrando aí. Deus abençoe, João. Curitiba tá frio? Com certeza, eu conheço esse clima aí, hein? Aí é frio, muito frio. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração, amém? Então, o que Deus tocou no meu coração mais cedo, o que o Espírito Santo me fez refletir nessa passagem? Está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Gostaria de compartilhar com você. É muito rápida essa live, mas é algo que me chamou a atenção. Diz assim, palavras de Jesus: a pessoa que aceita e obedece aos mandamentos, aos meus mandamentos, prova que me ama. Eu vou repetir. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Isso é Jesus falando. E a pessoa que me ama, agora olha o resultado, que coisa linda e extraordinária. Se eu provo, ou seja, Deus vai me colocar à prova, Deus vai permitir que eu passe por situações da minha vida, serão provas. Se naquele momento eu escolher obedecer ao Senhor, ao invés de fazer o que eu quero, mas se eu decidir firmemente obedecer a Cristo, fazer de todo o meu coração, obedecer a Ele com todo o meu coração e alma, com alegria. Olha que coisa gloriosa. Ele diz: essa pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também, recebe isso aí, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Amada, não sei se você entendeu, eu vou repetir novamente. Jesus disse, eu estou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E essa pessoa que obedece aos mandamentos e tem provado que ama Jesus, resultado da obediência. Qual é o resultado da obediência? Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, coisas lindas acontecem. Eu fico refletindo nesse texto, o tempo que eu perdi, sabe, amado? E que talvez seja o seu caso. O tempo que nós perdemos, preocupados com tantas coisas, que na verdade não deveria ser motivo de nossas preocupações. Tempo que perdemos com pessoas que não queriam nada com o Espírito Santo.
tempo que perdemos investindo em coisas e em instituições que nada queriam com o reino de Deus. Mas eu acredito que tudo é aprendizado e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o que falta na igreja do Senhor nos dias de hoje? Na vida de filhos de Deus. Quando eu falo filhos de Deus, eu estou falando num contexto geral, para todos, ainda que sejam pregadores da palavra. Isso aqui. Olha, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, Jesus está dizendo, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei. E olha que coisa gloriosa. E lhe mostrarei quem eu sou. Em outras traduções está assim: e me revelarei a ele. É essa revelação que tem que acontecer na vida de cada pessoa na face da terra. Mas a única forma de Jesus se revelar, para que eu venha de fato conhecê-lo e venha usufruir de sua presença, venha receber da plenitude do Espírito Santo de Deus, a única maneira, querido, é você obedecer. A obediência a Deus é a chave. Porque quando eu escolho não obedecer, o único prejudicado sou eu. Eu gostaria que você refletisse junto comigo. Quantas vezes nós fizemos as coisas do nosso jeito? Eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Coisas que deveriam ter sido tiradas, excluídas da nossa vida há muitos anos atrás. Mas a gente vem cultivando, a gente vem regando, é como uma planta, uma erva daninha, que nós sabemos que aquilo ali não é legal, que aquilo ali é um paredão entre nós e a presença do Espírito Santo. Sabe, amados, a presença de Deus é uma coisa tão linda. A presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é uma coisa gloriosa. Quando você está cheio do Espírito Santo, o terreno perde. O terreno, eu falo das coisas terrenas, perde a beleza. Quando você está cheio do céu, é uma coisa linda que começa a acontecer. Você fica cheio de confiança. Você fica... Não é que você não tenha problema, sabe? O problema está ali. Ele não foi resolvido, ele está ali. Mas parece que a gente não está percebendo mais o problema. Porque é tão gostosa a presença de Deus. É tão linda a presença do Espírito Santo. A amizade com o Espírito Santo é uma coisa tão linda. Quando o céu faz parte da sua vida, quando o Espírito Santo se torna o teu amigo íntimo, e a presença dele vem sobre você, você começa a enxergar o impossível. E você não se importa mais com opiniões negativas. Você não se importa mais com, sabe, com a lógica humana. Todo mundo está dizendo vai dar errado. Todo mundo está dizendo não vai dar certo. Todo mundo está dizendo... Não importa o que estão dizendo. Importa o que você está experimentando. Experiência é experiência. Mas é diferente. Se eu falo de algo que eu nunca experimentei, é uma coisa. Mas se eu falo de algo que eu estou experimentando, é diferente. O Espírito Santo, ele quer nos preencher. Ele quer invadir você, ele quer possuir você
até não sobrar mais nada da terra em você. Sabe, uma pessoa me perguntou, qual é o segredo para ser batizado no Espírito Santo? E o segredo é esse. Quer ser batizado no Espírito Santo? Busque a Deus, valorize o céu, priorize o céu e esqueça absolutamente tudo da terra. Veja, eu estou falando para adultos espirituais. Eu não estou falando para crianças. Crianças vão pensar, não tem como eu esquecer as coisas da terra. Eu não estou falando com crianças. Eu estou falando para adultos espiritualmente, que entende que o que eu estou falando não se trata de você viver como um fanático, não é isso. Eu estou falando de você ter como prioridade a pessoa de Jesus Cristo, de ser cheio do Espírito Santo. Eu estava agora numa igreja, numa Assembleia de Deus, pregando a palavra do Senhor, e o tema da campanha é o Salmo 91. E eu acho lindo porque no verso 14 do Salmo 91, está escrito assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, atenção, porque conhece o meu nome. Ó, porque conhece o meu nome. Conhece, ou experiência, afinidade, intimidade. A igreja precisa voltar a ter isso. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que Daniel começou a orar e o anjo do Senhor voou rapidamente para atender ao pedido de Daniel. Isso é comunhão. Nós temos que ter esse espírito na nossa vida, querido, de ter intimidade com Jesus. Porque se você não tem intimidade com Jesus, nada mais adianta, nada mais importante. Tudo que você fizer não tem importância. Não tem. Se você não tem intimidade com Cristo, todo o resto é palha, é obra feita de palha. A intimidade com Jesus é o que vai de fato mudar a história da sua vida. Sabe aqueles planos que você sempre ouviu falar? De que Deus tem um plano na vida de cada criatura? Pois bem, este plano, a concretização deste plano, depende do seu posicionamento diante do Senhor. Se você amar ao Senhor e se entregar a Ele de todo o teu coração, viver, mas eu estou falando, amado, eu estou falando de viver. De viver. Não tem coisa mais gloriosa que isso. Você ir dormir sem medo. Dormir, você colocar a cabeça no travesseiro com a sua consciência limpa. Saber que os seus pecados foram perdoados porque Jesus te ouviu. Porque Ele tem sondado o teu coração e tem visto no teu coração sede da presença do Espírito Santo. E você acorda com o coração leve, com a tua fé fortalecida, com ousadias, com coragem, porque você sabe que você tem andado com Jesus. E no mundo de Jesus, que é o mundo da intimidade com Ele, coisas lindas acontecem. O que é impossível ao homem neste mundo, ou seja, andando com Cristo, é simplesmente possível, naturalmente possível, porque o poder do Senhor está sobre você. Quando Jesus fala aqui em João 14, 21, que aquele que ama Ele prova, né, que o ama obedecendo os seus mandamentos, Ele está dizendo, eu vou me revelar a Ele. Analisa comigo isso. Jesus está dizendo que se você viver uma vida de comunhão com Ele, mas é para viver uma vida mesmo, querido. Não é para viver só um dia, dois, uma semana. É viver. É abandonar a vida velha, as obras antigas.
Eu postei um texto hoje no Facebook falando sobre recomeços. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero mudar de vida, eu quero um recomeço, eu queria tanto que Jesus mudasse a minha vida. Então mude você primeiro, mude suas escolhas diárias, né? Verifique suas amizades, pare de se importar. Tem gente que continua errando mesmo no caminho do Senhor, porque ela não quer magoar Beltrano, sabe? Ela está tão preocupada com fulano, com Beltrano. Eu conheço fulano há tanto tempo e ele só me leva para o caminho mau. Amado, até quando você vai desprezar o Senhor para valorizar o homem? O único prejudicado nessa história será você. Porque nos dias maus, nos dias de adversidade, não é os seus amigos que irão te sustentar. É Jesus, é o Espírito Santo. Então quando você muda o seu foco e o teu prazer se torna Cristo, se torna Jesus, e a tua riqueza é a presença de Deus, você passa a ter segurança. Quer que eu te prove? Eu vou te provar aqui, em Salmo capítulo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Muitas das vezes esses maus são pessoas conhecidas. É claro que o meu dever como cristão é olhar com os bons olhos para todas as pessoas. Eu posso amar uma pessoa, mas não significa que eu vou andar com ela. Você entende isso? Porque a amizade é uma aliança. Veja, isso é tão sério que a Bíblia diz que Josafá era um homem de Deus. Mas ele só tinha um problema, ele não sabia fazer alianças. Ele temia o Deus de Israel e ao mesmo tempo, Josafá fez aliança com Acabe, um camarada que não temia mais a Deus. E quem ficou em maus lençóis? Josafá. Deus ainda mandou um profeta até Josafá para dizer para ele assim: por que você está ajudando aquele que não teme a Deus? Por que você tem ajudado um camarada que despreza a palavra do Senhor, hein, ô rei Josafá? Aí, logo depois disso, 3 nações se levantaram contra Jerusalém. Quem era o rei de Jerusalém? Josafá. Cadê Acabe? Cadê Acabe para ajudar Josafá? E agora, cadê Acabe? Não teve Acabe. 3 grandes nações estavam vindo para esmagar Jerusalém. E a Bíblia diz que Josafá se pôs a buscar ao Senhor, a adorar, ainda pregou um jejum. Aí Deus ouviu, porque Josafá era de Deus, temia o Senhor. Aí é quando Deus toma um rapaz e diz para ele: não temas, essa peleja não é vossa, é do Senhor. Entende? Mas quem ajudou ele? Foi Deus. Sabe quem é que vai te ajudar nos dias maus? Deus. Então por que você está tão preocupado que fulano possa ficar triste com você? Pessoas que devem andar do nosso lado são pessoas que amam ao Senhor, ou como nós amamos, ou muito mais do que nós. Entende isso? Não coloque pessoas. Você sabia que você pode ficar com a sua vida travada porque você é de Deus, mas você tem se aliançado com perversos? Você sabia que a mão do Senhor não pode fazer nada por você porque você tem se aliançado com perversos? Cuidado com quem você anda. Amém? Porque o Senhor tem uma obra linda na tua vida, mas você precisa obedecê-lo em tudo, não é em algumas coisas. Olha o que diz o Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não
querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, olha Mateus 6,33 se cumprindo aqui, ó. Verso 3 do Salmo 1. Aliás, 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Lei do Senhor. Palavra de Deus. É o prazer deles. Quem são eles? Os que temem ao Senhor. Os que são amigos de Deus. O prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Sabe por que diz de dia e de noite? Você já observou que quando você tem prazer numa coisa, a hora passa e você está fazendo aquilo e você nem vê a hora passar? Porque você tem tanto prazer, você gosta tanto daquilo, que você é capaz de ficar horas fazendo aquilo, porque você tem prazer. E você já observou, quando se trata da palavra de Deus, quantas vezes a pessoa pega a Bíblia, ela começa a ler, ela não consegue ler 2 capítulos, porque o prazer dela ainda não é. Mas eu queria, ô Bispo Elias, ter esse prazer, eu quero, mas eu ainda não tenho. O que eu devo fazer? Oração. Vida de oração. E detalhe, para orar, não espere sentir vontade de orar, senão você nunca vai orar, porque a sua carne é inimiga do Espírito de Deus. Oração é escolha, é atitude. Comece a viver uma vida de oração. Ore por tudo. Ore pela comida que você come. Ore ao acordar. Ore na hora que for dormir. Ore quando você sair de casa. Ore agradecendo quando você voltar para casa. Ore por tudo. Crie motivos para falar com Deus. Comece a ter uma vida de oração. Assim, o seu espírito começa a ser fortalecido. A sua alma começa a ser envolvida pelo poder de Deus. E logo a palavra do Senhor, ela começará a ser prazerosa para você. Entende isso? Então, a oração é a chave para o início disso aqui. Continuando, o prazer dele é a lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Verso 3. Olha o que acontece quando Deus é o teu prazer. Resultado deste prazer, da intimidade com o Senhor. Verso 3 diz assim: essas pessoas são como árvores, atenção, que crescem na beira de um riacho. Você sabe que árvores, às vezes a árvore ela é pequenininha, mas as suas raízes são extensas. Uma árvore que está próximo de um rio, não importa se ela está no deserto. Sabe por que não importa? Está calor? Está. O clima desértico é um clima difícil de sobreviver? É. Mas não importa, não faz diferença se eu estou no deserto. Olha o Espírito Santo falando contigo, hein, irmã? Hein, irmão? Não importa se eu estou no deserto. Se a minha raiz está no ribeiro, eu estou sendo nutrido por essas águas. O que faz uma árvore que está próxima a rios, ela nunca vai deixar de dar frutos. Não importa se o clima é difícil, não importa a estação, ela vai continuar nutrida, as suas folhas vão continuar verdes. Por quê? Porque a raiz dessa árvore está sendo nutrida por águas. Ela está recebendo água internamente. Olha que coisa linda isso. E o salmista está dizendo que aquele que tem prazer em Deus é como árvore plantada à beira de um riacho. E sabe quem é esse riacho? É o Espírito Santo. Lá em João 7,38, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
É o Espírito Santo. Logo embaixo ele diz assim: e ele falava acerca do Espírito Santo, que até aquele momento eles não tinham recebido. Olha que coisa gloriosa. Aí ele diz: então o homem que teme ao Senhor e que medita na sua palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada perto de um rio, um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. Frutos no tempo certo, porque existe um tempo estabelecido por Deus para que a nossa vida venha frutificar. O que é isso? Para que Deus confie em nossas mãos responsabilidades. Um passo a mais, um nível maior espiritualmente e fisicamente. Esse tempo quem determina é Deus. Nossa função é estar posicionado ao riacho, ou fincado, enraizado na pessoa do Espírito Santo de Deus. E aqui no verso 3, aliás, na parte B, diz: elas dão frutas no tempo certo. Olha, as suas folhas não murcham. Assim também, olha que coisa gloriosa, meu irmão. Tudo que essas pessoas fazem, tudo dá certo. Tudo que essas pessoas fazem dá certo. Verso 4, calma que tem mais. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Por que o vento leva a palha? Porque palha não tem estrutura. Palha não está fincada em nada. Além de ser leve, seca, ela é levada por qualquer vento. Não precisa ser um vento forte. Qualquer vento leva a palha. Ela não tem estabilidade, diferente do ramo em uma árvore. O vento passa, mas o ramo permanece. Por quê? Porque ele está agarrado à árvore. Como Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira, assim nem tampouco vós podereis dar frutos se não estiverdes em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. João, no capítulo 15 em diante, você vê isso. Aí ele diz: no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Está vendo? Pois o Senhor, que coisa gloriosa, meu Deus. Pois o Senhor, verso 6, direciona, gerencia e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Está aqui, ó. Que coisa linda isso. Isso aqui é Davi falando no Salmo 1. E para encerrar, olha o que Jeremias diz aqui no capítulo 17. Que coisa gloriosa. Verso 7, 17, 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Você sabe o que me leva a confiar em Deus? Como eu posso confiar em Deus? Quando eu decido obedecer. Quando eu obedeço ao Senhor, essa confiança é gerada em mim. Porque quanto mais eu obedeço, quanto mais eu louvo, quanto mais eu adoro, quanto mais eu amo Jesus, quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, é natural essa confiança. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Porque em minha consciência, eu tenho andado com Jesus. E eu sei que Ele é o meu protetor. Eu sei que Ele é o meu defensor. E eu sei que Ele nunca falha. Então eu tenho garantias de que Ele virá me socorrer. Mas só tem essa garantia ou essa confiança quem decide obedecer
ao Senhor. Aí ele diz: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. O Senhor, ele é como árvore plantada perto da água. O profeta Jeremias falando a mesma coisa que o rei Davi. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, e o calor não veio? O que é o calor? O tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não só o Brasil, outros países também. O calor chegou, mas a palavra do Senhor está dizendo que nesse período de calor, aleluias, ele não tem medo. Amado, eu estou falando com você, eu estou sentindo a presença do Senhor. Ah, se as pessoas ouvissem isso. Ah, se as pessoas dessem ouvidos ao Espírito Santo. Ah, se elas abrissem o coração para Jesus e decidissem amar a Jesus, a se entregarem a Jesus. Tem tanta gente que está sofrendo aí, e Deus poderia ajudar elas. Deus quer ajudar, Deus quer livrar, Deus quer curar, Deus quer enviar a providência dele, Ele é Pai. Mas infelizmente muitos não ouvem. Querem viver do jeito deles, querem fazer as coisas da maneira deles. E continuam sofrendo. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Quando vem o calor, essa árvore, que é o homem que confia no Senhor, que obedece os seus mandamentos, que ama Jesus, não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Mesmo no calor, não tem essa de folha secar, porque está sendo nutrida pelo rio, está sendo nutrida pelo Espírito Santo. A fé continua verde, ou seja, continua dando frutos, continua frutificando. Quando não chove, atenção, quando não chove, ela não se preocupa. Aleluia! Por quê? Continua dando frutas, porque as raízes estão no ribeiro. Amado, sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui para a gente? Não importa o que aconteça na vida de vocês. Deus vai permitir muita coisa. Eu não vou mentir para você, mentira do diabo, eu sou filho de Jesus. Você vai passar lutas. Ah, mas eu já sofri tanto, parece que minha vida só é de sofrimento. Você vai continuar passando por lutas. A vida não vai ficar mais fácil. A diferença é que quando suas raízes estão no ribeiro, que é o Espírito Santo está contigo. Você não está sozinho. A Santíssima Trindade do céu, que governa tudo, está do seu lado, querido. Aquele que domina os mares, a tempestade, o vento, aquele que tem o poder de dizer ao deserto que você está passando, basta. Vou tirar meu servo desse deserto, vou colocá-lo no lugar de honra. É seu amigo. Essa é a diferença. Luta tem e sempre teremos. A igreja tem perdido a essência. A gente está tão preocupado com as nossas coisas do dia a dia que a gente perdeu aquela essência de criança. Aquela pureza de adorar a Deus, sabe? De buscar a presença do Senhor. E às vezes a gente só está, o pouco tempo que temos, às vezes dividimos esse pouco tempo com outras coisas e deixamos um minúsculo tempo para Deus. Eu sempre digo isso. Se você não tem tempo para o dono do tempo, você vive perdendo tempo. Vou repetir. Se você não tem tempo para o dono do tempo, você vive perdendo tempo. Tem gente que diz, eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo. Ei,
Ninguém tem. Tempo não se tem, tempo se cria. Você já observou que quando o camarada quer fazer uma coisa ruim, ele arruma uma desculpa? Você já observou que quando a pessoa quer fazer algo que ela gosta, para satisfazer a natureza dela, ela dá um jeitinho? Você já observou? E mesmo que ela esteja trabalhando com 1000 afazeres, ela dá um jeitinho? Porque vai satisfazer ela. Por que a gente não pode fazer isso para Deus? Por que a gente não pode arrumar tempo para buscar a face do Senhor? Eu gosto como o profeta Elias, ele falava quando ele se anunciava ou se apresentava diante das autoridades de Israel, do povo de Israel. Quando ele se apresentou diante de Acabe, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. É linda essa afirmação, não é? Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Moisés andava com Deus, mas quando Moisés subiu o monte, ele pediu uma coisa especial para Deus. Ele falou: Senhor, eu quero te ver. Moisés, Deus já falava com ele. A presença de Deus já estava com Moisés, mas Moisés achou pouco e disse para o Senhor: eu quero ver o Senhor. Sabe, o camarada já estava no santo dos santos e ele queria ir mais profundamente. Moisés queria mais, ele queria conhecer mais, sabe? Moisés queria mais do Senhor. E Deus falou para ele: Moisés, homem nenhum tem condição de ver a minha face e continuar vivo. Você não pode ver minha face. Porque se você ver minha face, Moisés, a minha glória vai lhe destruir. Porque Moisés, por mais que ele fosse íntimo de Deus, ele era um ser humano, pecador, falho. E a glória de Deus ia matá-lo. Aí Deus falou assim: Moisés, mas eu vou conceder uma coisa para você. Eu vou passar. E quando eu passar, não me pergunte essa matemática, que é difícil de entender mesmo. Deus falou: quando eu passar, a minha mão vai te cobrir, né? A minha mão vai te cobrir. E a minha glória não vai destruir você. Deus passou e Moisés viu o Senhor de costas. Que coisa linda. Quando estavam para partir para o deserto, o povo estava murmurando. E aí Moisés falou assim, Deus falou: o meu anjo irá diante de ti. Moisés falou assim: se a sua presença não for conosco, então ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui, Senhor. Sei que o teu anjo vai à frente, ok. Mas se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui, eu não vou mover um dedo. Aí o Senhor disse: a minha presença irá com você. Que coisa gloriosa. Moisés não queria só a proteção do anjo. Moisés queria a presença. Moisés queria Shekinah. Moisés queria a glória. Moisés queria o perfume, o amor de Deus com ele. É essa sede, é essa fome que eu e você precisamos ter. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Olha que coisa gloriosa. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores ainda. E eu fico vendo em que nível eu estou, porque eu creio em Jesus e o morto nunca ressuscitou através do meu ministério. Mas Jesus disse que aquele que crê nele vai fazer as mesmas obras. Isso é entrega, querido, isso é entrega. A única coisa que ninguém pode dar para você, não adianta, a igreja não vai te dar isso. Congregar é o seu dever. Nós somos pequenas brasas numa fogueira, e quando uma brasa é tirada do meio das outras, ela vai ficar acesa só um tempo, depois ela apaga. Não saia da presença, não deixe de congregar. Mas o que o Espírito Santo está nos ensinando é que nós devemos estar
unidos com Deus, mas devemos buscar ter mais intimidade, porque a única coisa que não podem dar para você é unção. A igreja não pode te dar unção. Seu conhecimento bíblico não vai te dar unção. Entende isso? Autoridade vem através da obediência. Vem através, e a obediência é um conjunto de coisas, não é uma só coisa, é um conjunto. Quando você deixa de viver a sua vida do seu modo e você começa a viver como Jesus quer que você viva. Quando você deixa de fazer as coisas do seu jeito e faz do jeito que Jesus quer. Quando você ama Ele acima de tudo, de todos, acima do dinheiro, acima de tudo. Aí Jesus, ele possui você. O Espírito Santo faz de você templo. E aí as coisas começam a acontecer. Existem níveis de unção. Eu vou fazer uma live só para falar disso, baseado em Ezequiel capítulo 47. Níveis de unção. E é isso que o Espírito Santo quer de nós. Intimidade. Busque. A Bíblia diz que o segredo ou os segredos do Senhor são para os íntimos. São para aqueles que o temem. Ou seja, aqueles que obedecem. Que buscam a Deus. Não porque precisam, mas porque amam. Não é por necessidade terrena, mas porque ama. Sabe quando você tem prazer de estar com uma pessoa porque você ama? É assim que você tem que estar com Jesus. Cuida da tua salvação, amado. Minha amada. Cuidado para você não ser pego de surpresa, viu? Não é brincadeira não. Jesus está voltando. Cuidado. Vamos parar de brincar. Acabou o tempo de brincar. Olha para a sua idade. Olha para a sua idade. Quanto tempo que tu não já perdeu na tua vida, agradando homens, agradando pessoas. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Deus quer te usar, Deus quer entrar na tua vida, Deus quer mudar tudo. Mas é preciso que você tenha comunhão com Ele. Ame a Jesus acima de tudo, de todos. Não entre em meio de ganhos desonestos. Fique com o pouco que você tem, porque o pouco que você tem é aprovado por Deus, e o nosso Deus é poderoso para multiplicar e tornar o pouco em muito. Não entre em coisas desonestas. Não fique no meio de fofocas, no meio de pessoas que ficam falando mal de outros irmãos. Sai fora disso aí. Sai fora, principalmente esses que se dizem crentes, mas deixam Satanás usarem suas bocas para falar mal, para criticar os outros. Tem gente que só abre a boca para criticar os outros. Não ande com essas pessoas. Não ande. Gente que reclama de tudo. Gente que só sabe. Tem gente que é negativa. Anda com quem te coloca para cima. Anda com pessoas. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim: fulano, vamos fazer um propósito de oração? Você quer participar? Eu vou abrir um jejum tal dia. Vamos jejuar comigo? É essa pessoa que você tem que andar. É com essa pessoa que você tem que se relacionar socialmente, amigavelmente, né? Ter ela como sua amiga, seu amigo. Mas aqueles que dizem que são seus amigos só porque tem uma história com você do passado, porque te conheceu pequeno, pequena, e daí? Não muda nada. Ah, eu te conheço desde pequenininho, e daí? E tu continua sendo a mesma pessoa. Não muda. Cuidado com essas pessoas. Ande com quem te aproxima de Cristo. Amém? Comece a viver uma vida de comunhão com Deus. Charles Spurgeon disse que se fracassarmos em nossa comunhão com Deus, todo o resto fracassará. Porque a coluna com Deus, imagine que a tua vida é essa Bíblia. É isso aqui, ó. E a comunhão com Deus é esse controle aqui, ó. Tá vendo? É uma pilastra. Aqui está a tua vida familiar, sentimental, financeira, tá tudo aqui. Isso aqui é tua comunhão com Deus. Se você não investir nisso aqui, se você não se preocupar em fortalecer isso aqui, se isso aqui desmoronar, ó, todo o resto, se isso aqui cair,
todo o resto cai. Entende isso? Então investe na sua comunhão com Deus. E o meu conselho para encerrar é: ore mais. Ore mais. Eu estou falando de coisas que eu experimento. Todas as vezes que eu começo a orar mais, as outras coisas espirituais começam a fluir. Se eu meditava na Bíblia 30, 40 minutos, agora eu passo horas meditando na Bíblia. Por quê? Por causa de uma vida de oração. Eu estou dando um exemplo. Se eu meditava 30 minutos e eu começo a ter uma vida de oração, você vai ver que você vai conseguir meditar muito mais, você vai perder até as horas. Você nem vai se ligar nas horas. Viva uma vida de oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que o poder do Espírito Santo guarde você, sua casa, que impeça que esse vírus alcance os seus, mas que a proteção do Senhor esteja sobre a tua vida. Como eu disse, eu cheguei há pouco de uma igreja e eu preguei nela, e o tema da reunião de hoje foi o Salmo 91. É interessante porque o primeiro versículo fala do protetor e do protegido. Diz aqui: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, só quem se abriga no Altíssimo pode dizer a Ele: o Senhor, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Só aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? Quando esse salmo foi escrito, o autor desse salmo, que muitos acreditam que é Moisés, eu vejo que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 2, fala do protetor e o protegido. Do versículo 3 ao versículo 13, promessas de livramento. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Promessas de livramento. Do verso 13 ao verso 16, promessas para os íntimos. Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, olha o que a intimidade faz, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Ou seja, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Então, se abriga na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Faça de Jesus o teu prazer e deixa que do resto Deus já está cuidando. Confia no Senhor, ame ao Senhor, se relacione. Quando você acordar, primeiro bom dia que você tem que dar não é para o teu esposo, nem para a tua esposa, não, nem para os teus filhos. Primeiro bom dia que tu tem que dar é para o Espírito Santo. Diga: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amado e amigo Espírito Santo. Durante o dia, ore pela comida que você está comendo, agradeça pelo alimento que você está recebendo do Senhor. Ore por sua família, com toda a responsabilidade. Daniel ele realizava 3 orações por dia, e ele era primeiro presidente da província da Babilônia. Daniel tinha comunhão com o Deus Altíssimo. Esse é o segredo da felicidade, e só vai entender isso quem praticar. Enquanto não praticar, a pessoa não vai entender. Quando você começar a praticar isso, você vai viver no mundo de Deus. E no mundo de Deus há fartura. No mundo de Deus há providência. É claro, tem luta também, mas tem livramento. Tem perseguição, mas tem livramento. E tem reconhecimento do Todo-Poderoso sobre ti.
Entende? No mundo de Deus tem lágrimas? Tem, mas também tem exaltação. Porque Deus protege os seus como seu tesouro, sua joia preciosa. Que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, essa mensagem, essa live de hoje, que foi pregada pelo próprio Espírito Santo, ela vai se cumprir em sua vida. Essas palavras vão se concretizar em sua vida. Isaías 55 vai se cumprir naquele verso que diz que assim como a chuva e a neve caem na terra, regando a terra para que produza o alimento, assim também a minha palavra, diz o Senhor, não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz, aquilo pela qual ela foi designada. Deus abençoe todos vocês e fiquem com Jesus de Nazaré.